Em 1945, o Japão se rendeu após a devastação de Hiroshima e Nagasaki. A guerra terminou, mas o destino de seus líderes apenas começava. Os homens que tinham dirigido um império em expansão foram obrigados a responder por cada decisão tomada durante o conflito. Os aliados estabeleceram o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente. Generais, ministros e assessores imperiais foram acusados de crimes de guerra, crimes contra a paz e crimes contra a humanidade. Alguns enfrentaram longos julgamentos, outros receberam condenações imediatas. Vários foram executados na forca, outros foram encarcerados para a vida toda, e alguns conseguiram escapar com penas mínimas, protegidos por conveniências políticas em plena Guerra Fria. Quem pagou com sua vida pelas decisões tomadas durante a guerra? Quais figuras conseguiram escapar da justiça? E como esses julgamentos definiram o futuro político do Japão no pós-guerra? O Império Rompido, a voz do imperador anuncia o fim? Ao meio-dia do dia 15 de agosto de 1945, as ondas de rádio japonesas transmitiram uma mensagem sem precedentes. A voz era do imperador Hirohito, até então nunca ouvida diretamente pela população. A gravação, preparada com antecedência para evitar interrupções, foi transmitida através da Rádio Nacional, NHK. A linguagem utilizada era cerimonial e arcaica, com expressões que dificultavam a compreensão imediata entre o público comum. No entanto, o sentido geral foi claro: o Império aceitava a rendição incondicional. O anúncio chegou após vários dias de incerteza provocados pelos bombardeios atômicos sobre Hiroshima e Nagasaki, assim como pela entrada da União Soviética na guerra. As elites governantes haviam debatido de forma intensa em torno da aceitação da Declaração de Potsdam. A decisão foi tomada em meio a fortes divisões internas, onde alguns ministros e oficiais defendiam a continuação da luta, enquanto outros reconheciam a impossibilidade material de sustentá-la. A gravação do imperador foi custodiada sob estrita vigilância, já que setores militares radicais tentaram impedir sua transmissão com o objetivo de prolongar a resistência. Quando finalmente o discurso foi divulgado, as reações foram diversas. Em vilas, fábricas e moradias, grande parte dos ouvintes permaneceu em silêncio, incapaz de assimilar de imediato a magnitude das palavras. Aqueles que conseguiram interpretá-las comunicaram a outros que a guerra havia terminado. Houve quem chorasse, quem permanecesse imóvel e quem optasse por se trancar em suas casas. Em cidades devastadas pelos bombardeios, a notícia se propagou rapidamente. Para a maioria, a rendição significava o fim imediato dos ataques aéreos e a esperança de sobreviver à fome e à escassez. No entanto, nas estruturas militares e burocráticas, o anúncio gerou desordem e incerteza. Em Tóquio, os ministérios e quartéis ainda de pé foram cenário de reuniões apressadas entre altos comandos. O medo da iminente chegada das forças de ocupação estrangeiras desencadeou medidas imediatas. A eliminação de documentação sensível. Ordenou-se a queima de arquivos relacionados com diretivas militares, registros de prisioneiros de guerra, correspondência diplomática e documentos sobre a ocupação de territórios na China, Coreia e Sudeste Asiático. Em edifícios oficiais como o Ministério da Guerra e o dos Negócios Estrangeiros, acenderam-se fogueiras nos pátios internos. Em questão de horas, montões de pastas e caixas foram reduzidos a cinzas. A destruição de provas não se limitou à capital. Em prefeituras do interior, governadores militares receberam instruções verbais para eliminar registros administrativos vinculados à mobilização laboral, à exploração de recursos e ao tratamento de prisioneiros. Arquivos de unidades do Exército Imperial na Manchúria, Singapura e Filipinas tiveram o mesmo destino ou foram dispersados. A consigna era apagar todo vestígio de ordens que pudessem servir de evidência em futuros processos de responsabilidade. Enquanto estas operações eram executadas, muitos oficiais se refugiaram em casas de familiares, mudaram de vestimenta para passar despercebidos ou tentaram fugir para áreas rurais onde acreditavam que a chegada das forças aliadas seria mais lenta. Também foram registrados tentativas isoladas de fuga marítima para a Coreia ou ilhas ainda sob controle japonês, embora a maioria tenha fracassado. De maneira paralela, um número significativo de comandantes escolheu o suicídio. A ideia de aceitar uma rendição incondicional
resultava incompatível com o código de honra que haviam seguido durante décadas. Nesse mesmo 15 de agosto, o ministro da Guerra Koreshika Anami tirou a própria vida em sua residência oficial. Outros generais repetiram o mesmo gesto nos dias seguintes, acompanhando-o de notas manuscritas que expressavam responsabilidade pessoal ou lealdade ao imperador. A sucessão de suicídios evidenciou a convicção generalizada de que o futuro imediato traria perseguição judicial e perda de status. A população civil também viveu episódios de suicídios coletivos, sobretudo em prefeituras próximas às zonas de combate ou em territórios onde se temia represálias de tropas estrangeiras ou movimentos de resistência local. Para amplos setores, o final da guerra representou alívio, mas também um vazio de direção em um país onde a obediência ao Estado tinha sido absoluta. Nos dias posteriores ao discurso, a maquinaria governamental funcionou de maneira irregular. O Conselho Supremo para a Direção da Guerra ficou praticamente paralisado. Alguns escritórios centrais tentaram reorganizar a administração para garantir a ordem pública e a entrega organizada de armamento. A polícia manteve patrulhas constantes em Tóquio e em outras cidades com o fim de prevenir distúrbios. O objetivo principal era evitar levantamentos de soldados inconformados com a rendição. Em 30 de agosto começaram a chegar as tropas aliadas. Unidades da 11ª Divisão Aerotransportada aterrissaram no aeródromo de Atsugi, perto de Yokohama. A operação foi desenvolvida sem resistência e foi presenciada por numerosos civis que, pela primeira vez, observaram soldados estrangeiros em território japonês. Nos dias seguintes, um contínuo fluxo de efetivos estadunidenses se espalhou por Tóquio e seus arredores para assegurar o controle de pontos estratégicos. No dia 2 de setembro, a assinatura formal da rendição ocorreu a bordo do couraçado Missouri, ancorado na Baía de Tóquio. Os representantes japoneses, liderados pelo ministro de Assuntos Exteriores Mamoru Shigemitsu e pelo general Yoshijiro Umezu, assinaram o documento na presença de delegados aliados, incluindo o general Douglas MacArthur e o almirante Chester Nimitz. O ato selou oficialmente o fim da guerra na Ásia. Poucos dias depois, MacArthur estabeleceu seu quartel-general no edifício Dai-ichi, sede de uma importante seguradora situada em frente ao Palácio Imperial. Desde ali, começou a exercer a autoridade como comandante supremo das potências aliadas. A escolha do local teve um forte valor simbólico. A presença militar norte-americana estava situada no coração administrativo do país e em frente ao símbolo máximo da monarquia. A chegada de MacArthur e a instauração da ocupação marcaram um novo cenário político. Do Dai-ichi foram emitidas ordens que regularam a atividade militar, administrativa e econômica do Japão. Foram impostas restrições imediatas sobre armamento, estruturas militares e propaganda nacionalista. A população presenciou como antigos dirigentes, até então incontestáveis, eram depostos ou confinados sob prisão domiciliar à espera de decisões maiores. Nos corredores do poder, a incerteza cresceu. Aqueles que haviam ocupado posições de comando compreenderam que a próxima etapa seria a investigação de responsabilidades bélicas. A presença de forças estrangeiras na capital e a ocupação de edifícios estratégicos indicavam que a época de impunidade havia concluído. Documentos que não haviam sido destruídos passaram para as mãos dos investigadores aliados. Funcionários e militares que não haviam fugido nem morrido por suicídio se preparavam para ser interrogados, enquanto circulavam rumores sobre listas de suspeitos elaboradas pelos novos ocupantes. O colapso daquele agosto transformou a estrutura de poder do império em poucos dias. O discurso do imperador, a reação da população e a irrupção imediata das forças de ocupação geraram um cenário no qual dirigentes antes absolutos se convertiam em possíveis acusados. Desde o edifício Dai-ichi, o aparato de ocupação já planejava a fase seguinte: a administração do país derrotado e a definição de mecanismos para processar os responsáveis. Tribunal de Ferro, a guerra convertida em acusação. A decisão de levar os dirigentes japoneses a julgamento surgiu em paralelo às medidas de ocupação. Desde o início, os aliados haviam discutido a necessidade de estabelecer um mecanismo judicial semelhante ao que se organizava na Europa contra os líderes nazistas.
Em julho de 1945, a Declaração de Potsdam havia deixado aberta a possibilidade de julgar e punir os responsáveis pela guerra na Ásia. Uma vez confirmada a rendição japonesa, o general Douglas MacArthur, como comandante supremo das potências aliadas, recebeu a autoridade para pôr em marcha um tribunal internacional em Tóquio. O modelo imediato foi o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, inaugurado em novembro de 1945 para julgar os líderes alemães. Embora houvesse diferenças entre os contextos europeu e asiático, foram adotados princípios fundamentais de maneira paralela. A ideia central era que a guerra de agressão e as atrocidades cometidas contra prisioneiros e civis não poderiam ficar impunes e que as responsabilidades deveriam ser atribuídas a indivíduos concretos. Em 19 de janeiro de 1946, MacArthur emitiu a Ordem Especial número 1, que estabeleceu oficialmente o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente. Sua sede foi fixada no antigo prédio do Ministério da Guerra, em Tóquio, adaptado para funcionar como sala de audiências. O tribunal teria jurisdição sobre altos funcionários políticos e militares do Império, acusados de planejar, iniciar ou conduzir a guerra, assim como de cometer violações graves das leis e costumes da guerra. A composição refletia o caráter internacional da coalizão que havia combatido o Japão. 11 países designaram juízes e procuradores principais: Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética, China, Austrália, Canadá, França, Nova Zelândia, Países Baixos, Índia e Filipinas. A inclusão de potências coloniais como os Países Baixos, diretamente afetados pela ocupação japonesa na Indonésia, ou da Índia, ainda sem independência formal, mostrava a amplitude política do tribunal. Cada juiz contava com um suplente e com equipes de assistentes legais. As diferenças entre tradições jurídicas foram evidentes desde o início. O sistema anglo-saxão, baseado em precedentes e na confrontação entre acusação e defesa, contrastava com concepções de corte inquisitorial próprias da Europa continental. O tribunal teve que coordenar procedimentos entre representantes de culturas legais heterogêneas. O idioma tornou-se outra dificuldade técnica. As sessões eram realizadas em inglês e japonês, mas a presença de juízes e promotores soviéticos, franceses, neerlandeses, indianos e filipinos obrigou a organizar um sistema de tradução simultânea e consecutiva. Para isso, o equipamento utilizado em Nuremberg foi adaptado. Cabines foram instaladas e intérpretes especializados capazes de traduzir não apenas linguagem comum, mas também terminologia militar e jurídica, foram recrutados. Este aspecto provocou atrasos frequentes e dificuldades durante o processo. Em relação à definição de crimes, adotou-se a mesma classificação de Nuremberg, adaptada ao cenário asiático. Foram estabelecidas 3 categorias principais. Os crimes de classe A, denominados crimes contra a paz, consistiam em planejar, preparar, iniciar ou conduzir uma guerra de agressão em violação de tratados internacionais. No caso japonês, isto incluía a invasão da Manchúria em 1931, a guerra contra a China iniciada em 1937 e a expansão para o Sudeste Asiático e o Pacífico a partir de 1941. Os responsáveis eram líderes políticos e militares de alto escalão que haviam participado na formulação dessas políticas. Os crimes de classe B, ou crimes de guerra, abrangiam violações das leis e costumes bélicos. Aqui se incluíam execuções de prisioneiros, torturas, deportações forçadas, utilização de trabalho escravo e destruição deliberada de cidades ou propriedades sem justificação militar. Um exemplo precoce na documentação aliada foi o tratamento infligido aos prisioneiros durante a Marcha da Morte de Bataan, nas Filipinas. Os crimes de classe C, ou crimes contra a humanidade, compreendiam assassinatos, extermínio, escravidão, deportações e outros atos desumanos contra populações civis antes ou durante a guerra. Embora esta categoria tenha sido desenvolvida principalmente na Europa, na Ásia foi aplicada a massacres contra civis chineses, ao uso de trabalho forçado na Coreia e Manchúria e a experimentos médicos realizados em prisioneiros. A competência do tribunal limitava-se aos dirigentes de mais alto escalão.
Para oficiais intermediários e pessoal administrativo, foram organizados tribunais separados em vários países ocupados, enquanto o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente reservava a sua jurisdição para os responsáveis de maior hierarquia. O processo de seleção dos acusados começou imediatamente após a rendição. Equipes de investigação aliadas reuniram informações em múltiplas frentes. Oficiais de inteligência norte-americanos e britânicos cruzaram relatórios de campo com documentos capturados. Testemunhos de prisioneiros de guerra libertados e relatórios de organizações como a Cruz Vermelha Internacional tornaram-se material de trabalho. O primeiro nome incluído foi o do ex-primeiro-ministro e ministro da Guerra, Hideki Tojo. Seu papel na decisão de atacar Pearl Harbor e na condução geral do conflito colocou-o no centro das responsabilidades. Junto a ele, os promotores elaboraram uma lista que alcançou 28 pessoas. Apareciam ex-primeiros ministros, ministros dos assuntos exteriores, comandantes de exército e marinha, bem como ideólogos e diplomatas-chave na expansão imperial. Os critérios de seleção basearam-se na posição hierárquica, participação direta na formulação de políticas agressivas e responsabilidade na cadeia de comando. Alguns casos geraram debate, pois nem todos os acusados tinham desempenhado funções militares diretas. O exemplo mais destacado foi Koki Hirota, ex-primeiro-ministro e chanceler, processado por sua responsabilidade política na expansão e por não ter detido atrocidades. Os 28 acusados foram transferidos para a prisão de Sugamo, em Tóquio. Lá permaneceram sob custódia durante meses enquanto se completavam os preparativos do tribunal. Sugamo, construída em 1920 para prisioneiros comuns e opositores políticos, foi adaptada para abrigar detidos de alto perfil. Cada cela foi atribuída de forma individual e foram aplicadas medidas de segurança rigorosas. A criação do tribunal exigiu, além disso, definir normas processuais. O Estatuto do Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, promulgado por MacArthur, detalhava suas competências, os direitos dos acusados e os modos de apresentar provas. Autorizou-se o uso de documentos oficiais capturados, testemunhos escritos e declarações juramentadas, além do comparecimento presencial de testemunhas. A admissão de provas documentais se tornou um eixo central, dado o alcance do conflito e a dificuldade de transportar testemunhas para Tóquio desde territórios ocupados. Os acusados contaram com direito à defesa. Foi formado um corpo de advogados japoneses, alguns com experiência em direito internacional, assistidos por assessores ocidentais. A coordenação entre defensores e acusados resultou complicada, já que grande quantidade de documentos havia sido destruída deliberadamente em agosto de 1945. Esta circunstância gerou tensões e acusações de parcialidade antes mesmo de que começassem as audiências. O tribunal fixou o 3 de maio de 1946 como data de início das sessões. A partir de então, esperava-se um processo longo e complexo, no qual se apresentariam provas procedentes de múltiplas regiões da Ásia e do Pacífico. Com os acusados já concentrados em Sugamo e as equipes de juízes, promotores e intérpretes instalados em Tóquio, o mecanismo judicial estava pronto para abrir a fase pública de audiências. O Banco de Tóquio, rostos do poder frente ao veredicto. As audiências públicas do Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente começaram no dia 3 de maio de 1946 em Tóquio. A sede escolhida foi o antigo edifício do Ministério da Guerra, adaptado para receber juízes, procuradores, defensores, tradutores, pessoal administrativo, jornalistas e um número reduzido de observadores. O espaço foi transformado em sala de audiências, com um estrado elevado para os 11 juízes, bancos para as equipes legais e um longo banco destinado aos réus. A organização logística resultou em complexidade. O tribunal funcionava com sessões prolongadas, de entre 6 e 8 horas diárias, e requeria uma estrutura capaz de manejar milhares de páginas de documentos, declarações juramentadas e provas materiais. O pessoal auxiliar, formado por taquígrafos, tradutores e oficiais de ligação, superava com frequência em número aos próprios protagonistas do julgamento. Um dos maiores desafios foi o idioma.
Os idiomas oficiais eram inglês e japonês, mas a presença de representantes de 11 nações impôs um sistema constante de interpretação. Foram instaladas cabines de tradução simultânea, semelhantes às empregadas em Nuremberg. Um corpo de intérpretes transmitia em tempo real o dito em inglês para o japonês e vice-versa, além de preparar traduções escritas para o russo, francês e neerlandês. As diferenças na terminologia militar e jurídica provocavam confusão e, em várias ocasiões, os juízes interromperam as sessões para solicitar correções ou esclarecimentos. A necessidade de precisão aumentava em depoimentos técnicos, como relatórios médicos ou descrições militares. As audiências foram abertas com as alegações da promotoria. O procurador-chefe dos Estados Unidos, Joseph Keenan, apontou que o tribunal deveria julgar aqueles que haviam planejado e executado uma guerra de agressão que havia devastado a Ásia e o Pacífico. Os primeiros discursos insistiram que a guerra japonesa havia sido o resultado de uma política deliberada desde a invasão da Manchúria em 1935-1931 até o ataque a Pearl Harbor em 1941. Os promotores de outros países complementaram com referências às consequências sofridas em seus territórios. Os representantes chineses descreveram massacres e ocupações prolongadas, enquanto os dos Países Baixos aludiram a crimes cometidos nas Índias Orientais Neerlandesas. Os acusados estiveram presentes desde o início, sentados em frente ao tribunal e equipados com fones de ouvido conectados ao sistema de interpretação. Entre eles, a figura mais observada foi a de Hideki Tojo, ex-primeiro-ministro e figura central da guerra japonesa. Em setembro de 1945, havia tentado suicidar-se quando oficiais americanos chegaram para detê-lo em sua casa de Tóquio, disparando em seu peito. Foi salvo pela atenção médica imediata proporcionada pelos próprios soldados que o prenderam. Após sua recuperação, foi recluído na prisão de Sugamo e apontado como um dos principais acusados por crimes de classe A. No banco dos réus, Tojo adotou uma atitude cooperativa. Reconheceu ter participado de maneira direta nas decisões que levaram o Japão a atacar os Estados Unidos e a expandir-se pela Ásia. Aceitou responsabilidade por seus atos, embora os tenha justificado como medidas que naquele momento considerou necessárias para a segurança nacional. Procurou, no entanto, compartilhar parte da responsabilidade com outros dirigentes e sugeriu que o imperador Hirohito estava informado das decisões mais importantes, embora evitasse apontá-lo de forma direta. Sua postura tornou-se o eixo central do processo, já que a acusação o apresentou como o rosto visível da política agressiva. Os procuradores introduziram abundante evidência documental, atas de gabinete, ordens militares interceptadas e correspondência diplomática. Também foram incluídos testemunhos presenciais. Entre os mais relevantes destacaram-se os relatos do massacre de Nanquim, cometido em 1937. Testemunhas chinesas narraram a execução de milhares de civis, o incêndio de bairros inteiros e as violações em massa. Fotografias tiradas por correspondentes estrangeiros e relatórios diplomáticos ocidentais complementaram as declarações. A defesa questionou a consistência de alguns números e testemunhos, mas a magnitude das provas deu peso à acusação. Outro bloco central foi o da Marcha da Morte de Bataan, nas Filipinas, ocorrida em 1942. Após a rendição de mais de 70 mil soldados filipinos e americanos, os prisioneiros foram obrigados a marchar mais de 100 quilômetros até campos de concentração. Milhares morreram por exaustão, fome ou execuções sumárias. Sobreviventes compareceram no tribunal para relatar os abusos sofridos. Este caso foi apresentado como exemplo de crimes de classe B e serviu para ilustrar a brutalidade do tratamento a prisioneiros sob custódia japonesa. As audiências também incluíram referências à Unidade 731, um corpo do exército japonês estabelecido na Manchúria dedicado à experimentação biológica. Documentos e testemunhos apontaram práticas de vivissecção sobre prisioneiros chineses e experimentos com armas bacteriológicas. Embora parte dos arquivos tivesse sido destruída, a informação disponível bastou para mostrar a existência de crimes contra a humanidade. A defesa tentou desconsiderar a validade das provas por falta de registros completos, mas o tema ficou registrado no procedimento. Durante meses,
o tribunal ouviu dezenas de testemunhas de diversos territórios ocupados. Civis de Singapura, militares britânicos capturados em Hong Kong, sobreviventes neerlandeses de campos em Java e australianos internados na construção da ferrovia da Birmânia. Cada testemunho trouxe um fragmento de um panorama geral de violência sistemática. O ritmo das audiências foi lento. A enorme quantidade de documentos traduzidos e a necessidade de conciliar 11 tradições jurídicas geraram interrupções frequentes. Houve desacordos entre juízes sobre a admissão de provas ou a pertinência de determinados testemunhos. Apesar dessas dificuldades, a promotoria avançou na construção de um relato que atribuía responsabilidade coletiva à liderança japonesa. A defesa tentou sustentar que o Japão tinha agido sob pressão internacional, apontando que as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos antes da guerra tinham deixado o país sem alternativas. Também argumentou que os crimes cometidos no terreno tinham sido atos isolados de unidades fora de controle e não o resultado de uma política centralizada. No entanto, a existência de ordens assinadas pelo alto comando enfraqueceu essa linha argumentativa. No total, foram ouvidas mais de 400 declarações e foram apresentadas milhares de páginas de documentos. O caso de Tojo concentrou a atenção pública tanto pela sua posição quanto pela sua decisão de aceitar certa responsabilidade. Outros acusados adotaram diferentes estratégias. Alguns negaram toda a participação, outros optaram por permanecer em silêncio. À medida que avançavam as sessões, a atenção se concentrou em como o tribunal interpretaria as provas e a responsabilidade dos acusados. O encerramento da fase probatória em 1948 abriu caminho para as deliberações que conduziriam à sentença. À noite da forca, 7 líderes caem em Sugamo. Concluída a fase probatória em meados de 1948, o tribunal iniciou o período de deliberações. Durante meses, os 11 juízes se reuniram a portas fechadas para analisar milhares de páginas de transcrições, documentos e declarações. A tarefa revelou-se árdua, marcada por diferenças na formação jurídica de cada magistrado e por tensões políticas entre os países representados. O presidente do tribunal, Sir William Webb, da Austrália, tentou manter a coerência processual, mas as discrepâncias foram constantes. O juiz soviético I.M. Zarianov insistia na necessidade de condenações rápidas e severas, seguindo a linha marcada por Moscovo em Nuremberg. Em contraste, o juiz indiano Radhabinod Pal considerava que o tribunal carecia de legitimidade ao aplicar retroativamente a categoria de crimes contra a paz. Sua posição tornou-se a mais radicalmente dissidente, ao sustentar que os acusados não deviam ser condenados sob tipificações jurídicas inexistentes antes da guerra. Outros juízes, como o americano John Higgins e o britânico William Patrick, defendiam a validade do processo e a necessidade de sancionar os dirigentes japoneses, embora diferissem na forma de medir responsabilidades individuais. As discussões se estenderam durante semanas. Avaliavam-se não apenas a culpabilidade, mas também as penas. A unanimidade resultou impossível, pelo que foi adotado o critério da maioria. Cada acusado foi objeto de debate particular. No caso de Hideki Tojo, o consenso foi amplo ao considerá-lo um dos principais responsáveis pela guerra de agressão. No entanto, com Koki Hirota, as deliberações se centraram na sua condição de civil sem comando militar direto, embora a promotoria o apontasse como responsável por não ter impedido as atrocidades. Finalmente, no dia 12 de novembro de 1948, o tribunal anunciou que estava pronto para proferir a sentença. Naquele dia, na sala de audiências, os acusados foram transferidos da prisão de Sugamo e sentados em seus bancos habituais. A leitura das sentenças prolongou-se por horas. A sala permaneceu em silêncio enquanto os juízes pronunciavam os veredictos caso a caso. Dos 28 acusados iniciais, 3 não chegaram ao final. 2 morreram durante o processo e 1 foi declarado mentalmente incapacitado. Para os 25 restantes, os resultados foram os seguintes: 7 condenados à morte, 16 à prisão perpétua e 2 apenas de prisão menores. Os 7 sentenciados à forca foram Hideki Tojo, ex-primeiro-ministro e ministro da guerra; Koki Hirota, ex-chanceler e primeiro-ministro; Kenji Doihara, general e chefe de inteligência;
Seishiro Itagaki, general e posterior ministro da guerra. Heitaro Kimura, general responsável por tropas na Birmânia. Iwane Matsui, general no comando durante a captura de Nanquim em 1937. E Akira Muto, general com participação em campanhas na China e Filipinas. Cada um foi apontado como responsável pelo planejamento da guerra ou pela comissão de atrocidades em operações concretas. Os 16 condenados à prisão perpétua incluíram figuras políticas como Hiranuma Kiichiro e militares de alta patente como Shigenori Togo. Os 2 restantes receberam sentenças de 7 e 20 anos. Após a leitura, os condenados foram devolvidos às suas celas em Sugamo. Os apelos foram rejeitados de imediato e os aliados dispuseram que as sentenças seriam executadas sem possibilidade de comutação. A data escolhida para as execuções foi 23 de dezembro de 1948, dia do aniversário do imperador Hirohito. A coincidência teve um valor simbólico, mostrar a permanência do monarca no trono frente à eliminação daqueles que tinham sido considerados responsáveis pela guerra. Na madrugada desse dia, os 7 condenados foram transferidos de suas celas para o pátio de execuções de Sugamo. O procedimento foi realizado em segredo, sem a presença de jornalistas nem público. Apenas compareceram oficiais militares norte-americanos, pessoal médico e guardas da prisão. Cada condenado foi conduzido individualmente à forca sob um protocolo rigoroso. As execuções começaram pouco depois da meia-noite e concluíram em poucas horas. Segundo os registros, os condenados não ofereceram resistência física. Alguns permaneceram em silêncio e outros pronunciaram breves declarações formais, mas nenhuma intervenção prolongada foi permitida. Uma vez concluído o procedimento, os médicos certificaram a morte de cada um. Os corpos foram colocados em caixões simples e transferidos sob custódia para um crematório em Tóquio. A cremação foi realizada sem cerimônia e sem aviso às famílias. As cinzas, depositadas em urnas metálicas, foram transportadas por veículos militares até o porto. De lá, embarcações norte-americanas adentraram na Baía de Tóquio e lançaram os restos ao mar. A decisão de dispersar as cinzas em águas abertas visava evitar que qualquer túmulo ou monumento se tornasse um local de peregrinação. A notícia das execuções foi comunicada oficialmente horas depois, através de um comunicado das autoridades de ocupação. A imprensa japonesa, sob censura aliada, transmitiu a informação de forma sóbria, limitando-se a enumerar os nomes e confirmar o cumprimento das sentenças. Com as execuções de 23 de dezembro, encerrava-se a fase principal do Tribunal de Tóquio. No entanto, os julgamentos contra responsáveis japoneses continuavam em múltiplos cenários. Em Manila, Nanjing, Singapura, Rabaul e outras cidades, tribunais locais julgavam oficiais e funcionários por crimes cometidos no terreno. Enquanto os principais executados em Sugamo desapareciam fisicamente, milhares de acusados menores enfrentavam seus próprios processos no âmbito do pós-guerra na Ásia e no Pacífico. Julgamentos em chamas, crimes expostos na Ásia e no Pacífico. A acusação o acusou de negligência criminosa por não garantir o tratamento adequado aos prisioneiros de guerra. A defesa argumentou que ele havia delegado a supervisão da transferência e desconhecia os abusos cometidos. O tribunal rejeitou esta linha e o considerou culpado. Foi condenado à morte e fuzilado no 3 de abril de 1946 em Los Baños. Na China, onde a ocupação japonesa tinha durado 8 anos, as autoridades nacionalistas organizaram múltiplos julgamentos em Nanquim, Xangai e outras cidades. O mais significativo foi o do general Hisao Tani, comandante da 6ª Divisão do Exército Imperial durante a captura de Nanquim em dezembro de 1937. Sob seu comando ocorreram execuções em massa de prisioneiros e civis, além de saques e violações em larga escala, fatos conhecidos como o Massacre de Nanquim. Tani foi capturado no final da guerra e transferido para Nanquim. Em 1947 foi julgado por um tribunal militar chinês. Testemunhas locais e provas documentais confirmaram sua responsabilidade. Foi declarado culpado e condenado à morte. A execução foi realizada em Nanquim em abril de 1947 por fuzilamento. Outros oficiais japoneses enfrentaram processos em diferentes cidades chinesas por assassinatos,
trabalhos forçados e experimentos médicos. No Sudeste Asiático, os britânicos desenvolveram julgamentos em Singapura contra militares responsáveis por abusos a prisioneiros aliados. Um dos principais focos foi a construção da ferrovia Birmânia-Tailândia, conhecida como a Ferrovia da Morte. Milhares de prisioneiros britânicos, australianos, neerlandeses e trabalhadores asiáticos foram obrigados a trabalhar em condições extremas, com uma mortalidade muito elevada devido à fome, doenças e maus tratos. Os oficiais japoneses que supervisionaram o projeto foram acusados de crimes de guerra. Vários foram condenados à morte e executados em Singapura em 1946 e 1947, enquanto outros receberam longas penas de prisão. Os processos britânicos também abrangeram abusos em campos de prisioneiros como Changi, onde a brutalidade dos guardas japoneses foi documentada em depoimentos de sobreviventes. A Austrália, que havia sofrido a ocupação de parte da Nova Guiné e a perda de milhares de soldados na frente do Pacífico, organizou mais de 300 julgamentos militares. A maioria foi realizada em Rabaul, antiga base japonesa na Nova Bretanha. Os acusados eram oficiais e suboficiais responsáveis por execuções, torturas e abusos contra a população local. Os tribunais australianos funcionaram entre 1945 e 1951. As condenações variaram entre longas penas de prisão e a pena capital. Um número significativo de acusados foi executado na forca na Papua Nova Guiné, enquanto outros foram transferidos para prisões na Austrália. Em conjunto, os processos realizados na Ásia e no Pacífico formaram um panorama judicial massivo. Segundo registros aliados, entre 1945 e 1951, foram processados mais de 5.700 japoneses em tribunais locais organizados pelos Estados Unidos, China, Reino Unido, Austrália, Países Baixos e Filipinas. Desses, cerca de 984 foram condenados à morte e executados, enquanto milhares receberam diferentes penas de prisão. Os julgamentos regionais mostraram uma característica distinta do Tribunal de Tóquio. Enfocavam nos crimes cometidos diretamente no terreno, com testemunhas locais e vítimas presentes nas salas. A proximidade das provas e a magnitude dos fatos converteram esses processos em peças-chave para documentar a experiência da guerra em cada país ocupado. Enquanto esses julgamentos eram realizados em cidades devastadas, numerosos oficiais e funcionários japoneses tentavam evitar a captura, recorrendo ao ocultamento ou tentando escapar da justiça que avançava em toda a região. Honra quebrada, entre a corda e a sela. A rendição de 15 de agosto de 1945 abriu um cenário no qual muitos altos comandos japoneses compreenderam que seriam objeto de prisões, interrogatórios e julgamentos. No entanto, uma parte significativa decidiu não esperar a chegada das forças de ocupação. Produziu-se então uma onda de suicídios entre oficiais de alto escalão, ministros e funcionários vinculados ao esforço bélico. O caso mais destacado foi o do ministro da Guerra, Hanami Korechika, membro do gabinete que havia discutido a aceitação da Declaração de Potsdam. Embora finalmente tenha apoiado a decisão de render-se, deixou uma carta em que assumia a responsabilidade pela derrota. No mesmo dia 15 de agosto, horas após a emissão do discurso imperial, praticou seppuku em sua residência oficial. Sua morte foi interpretada como a expressão da impossibilidade de conciliar a honra militar com a capitulação. Outros generais seguiram o mesmo caminho. Toshizo Nishio, com trajetória de comando em operações na China, escolheu o suicídio poucos meses após a rendição, consciente de que seria investigado pelas matanças e represálias cometidas sob sua jurisdição. Também o fez Shizuichi Tanaka, comandante do Distrito de Defesa Oriental, que havia intervindo para conter oficiais radicais que tentavam impedir o discurso do imperador. Sua morte em 1945 foi vista como uma forma de acompanhar a rendição com uma saída pessoal. Os suicídios não se limitaram a Tóquio. Em guarnições isoladas, tanto nas ilhas como em territórios continentais, registraram-se episódios coletivos. Unidades completas, seguindo ordens de seus oficiais, tiraram suas vidas antes de se entregarem. Isso ocorreu em setores da Manchúria diante do avanço soviético e em ilhas do Pacífico, onde pequenos destacamentos japoneses resistiram até receberem a ordem de se renderem.
Para muitos desses grupos, a entrega a forças estrangeiras resultava incompatível com a doutrinação recebida durante anos. Aqueles que não optaram pelo suicídio foram detidos e transferidos para a prisão de Sugamo, em Tóquio, convertida pelas autoridades de ocupação no principal centro de reclusão de suspeitos de crimes de guerra. Ali se concentraram tanto os acusados de classe A, à espera de julgamento, como os condenados à prisão perpétua após os veredictos de 1948. A vida em Sugamo foi marcada por um regime rígido. Os prisioneiros permaneciam em celas individuais, com horários rigorosos para refeições, exercícios e trabalhos manuais leves. O contato entre internos era mínimo e toda correspondência era censurada. As visitas eram escassas e estritamente vigiadas pelo pessoal americano que administrava a prisão. Neste ambiente, os antigos dirigentes do Império passaram de ocupar os cargos mais altos a viver sob uma disciplina uniforme, sem distinções de hierarquia. Generais, ministros e burocratas cumpriam rotinas idênticas. A perda de status e o confinamento prolongado resultaram em uma deterioração progressiva da saúde física e mental de muitos deles. O ex-ministro dos Assuntos Exteriores, Shigenori Togo, condenado a 20 anos de prisão, morreu em Sugamo em 1950 devido a uma doença. Seu falecimento na cela marcou um dos primeiros desfechos prolongados entre os condenados de alto nível. De forma semelhante, Hiranuma Kishiro, ex-primeiro-ministro condenado à prisão perpétua, morreu em 1952 enquanto cumpria sua pena. O sistema penitenciário não estava voltado para a reabilitação, mas sim para o isolamento e o cumprimento estrito da pena. A rotina incluía tarefas menores como limpeza, classificação de materiais ou jardinagem dentro do recinto. Os relatórios da administração norte-americana destacam que a disciplina foi mantida sem incidentes graves, em parte porque os internos compreenderam que sua situação não oferecia margem para negociação. Com a assinatura do Tratado de São Francisco em 1951 e sua entrada em vigor em 1952, o Japão recuperou a soberania formal. Esta mudança abriu um debate sobre o futuro dos prisioneiros condenados. A pressão de setores políticos japoneses e de familiares dos internos impulsionou a consideração de liberações por motivos de idade, saúde ou boa conduta. Entre 1952 e 1958, as autoridades estadunidenses e japonesas aplicaram uma política de liberações graduais. Os condenados à prisão perpétua foram libertados em diferentes momentos. Cada liberação foi justificada oficialmente por razões humanitárias, mas o pano de fundo político estava marcado pela Guerra Fria. Os Estados Unidos viam no Japão um aliado estratégico contra a expansão do comunismo na Ásia, e manter figuras influentes encarceradas podia se tornar um obstáculo para a estabilidade interna. Assim, homens que haviam sido julgados como criminosos de guerra de classe A recuperaram a liberdade. Embora na sua maioria se retirassem da vida pública, alguns regressaram à política ou ao domínio econômico. Este fenômeno gerou tensões com países vizinhos que tinham padecido a ocupação, para os quais as liberações representavam uma ofensa à memória das vítimas. A prisão e o suicídio não foram destinos exclusivos. Enquanto alguns líderes encerraram suas vidas em 1945 ou morreram em celas de Sugamo, outros conseguiram se reincorporar ao cenário político e econômico, desempenhando papéis relevantes no pós-guerra japonês. Os protegidos do poder, Hirohito e seus aliados. A ocupação aliada do Japão não significou o julgamento de todos os líderes vinculados à guerra. Alguns escaparam à justiça por decisões estratégicas das autoridades de ocupação ou pela utilidade que lhes era atribuída no novo cenário político. Entre eles destacaram-se o imperador Hirohito, o burocrata e político Nobusuke Kishi, e o ativista de extrema-direita Yoshio Kodama. O imperador Hirohito tinha sido a figura central do sistema japonês desde 1926. Suas ordens constituíam a base legal das operações militares e sua imagem funcionava como elemento de coesão durante o conflito. No entanto, ao instaurar-se o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, os aliados, liderados pelo general Douglas MacArthur, decidiram não incluí-lo entre os acusados.
A justificativa principal foi política. As autoridades de ocupação temiam que um julgamento do imperador desencadeasse uma crise interna que dificultasse o controle do país. A monarquia era percebida como um fator de estabilidade e como símbolo que poderia facilitar a transição para um Japão ocupado e depois democratizado. Documentos das forças aliadas mostram que a Casa Imperial foi considerada intocável para evitar desordens sociais ou resistência armada residual. Assim, enquanto figuras como Tojo ou Itagaki enfrentavam processos judiciais, Hirohito permanecia em seu palácio sob proteção aliada. Continuou no trono, embora despojado de poder político efetivo. Em janeiro de 1946, emitiu a chamada Declaração de Humanidade, na qual renunciou à condição divina que lhe era atribuída dentro do shintoísmo estatal. O texto, difundido por ordem da ocupação, buscava separar o Estado da religião e desmontar a ideologia que havia sustentado a expansão imperial. Com esta declaração, Hirohito passou a ocupar um papel simbólico no quadro constitucional que entrou em vigor em 1947. O artigo 1º da nova Carta Magna o definiu como símbolo do Estado e da unidade do povo, sem poderes de governo. A figura que havia estado associada à guerra transformou-se em um elemento cerimonial do pós-guerra. A decisão de mantê-lo permitiu aos aliados usar sua imagem em visitas a cidades devastadas e encontros com a população, com o objetivo de legitimar a ocupação e facilitar a aceitação das reformas. Outro caso notável foi o de Nobusuke Kishi, burocrata e político com trajetória na administração da Manchúria e na economia de guerra. Como vice-ministro de Comércio e Indústria na década de 1930 e depois ministro de Comércio em 1941, esteve implicado na mobilização de recursos e na utilização de trabalho forçado em territórios ocupados. Após a rendição, Kishi foi preso como suspeito de crimes de classe A e detido em Sugamo. Permaneceu lá por 3 anos, entre 1945 e 1948, mas nunca foi levado a julgamento. No contexto do início da Guerra Fria, as prioridades americanas mudaram. O Japão devia se tornar um aliado frente à expansão soviética e chinesa. Nesse contexto, Kishi foi libertado sem acusações em 1948. Longe de se aposentar, retomou sua carreira política. Participou na fundação do Partido Liberal Democrático, que dominaria a política japonesa durante décadas. Em 1957, apenas 12 anos após a rendição, alcançou o cargo de primeiro-ministro. Durante seu mandato, impulsionou a assinatura do Tratado de Segurança com os Estados Unidos em 1960, consolidando a aliança militar bilateral. Sua trajetória refletiu como antigos quadros do regime imperial foram reutilizados no pós-guerra. Para Washington, sua firme postura anticomunista era prioritária em comparação ao seu passado durante a guerra. O terceiro exemplo é Yoshio Kodama, um ultranacionalista vinculado ao crime organizado. Durante a guerra, acumulou fortuna mediante contrabando na China e no Sudeste Asiático, em colaboração com o exército japonês. Através de redes Yakuza, facilitou o transporte de materiais estratégicos e financiou operações clandestinas. Após a derrota, foi preso como suspeito de crimes de classe A e confinado em Sugamo. Assim como Kishi, nunca chegou a ser julgado. Em 1948 foi libertado quando as autoridades americanas começaram a vê-lo como um instrumento útil na luta contra a influência comunista. Nos anos seguintes, ele se tornou um intermediário entre política, empresariado e crime organizado. Manteve vínculos com a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, que o considerava aliado na estabilização do Japão sob um regime conservador. Financiava o Partido Liberal Democrata e apoiava campanhas políticas, enquanto mantinha seu papel como figura central no mundo Yakuza. O poder de Kodama no pós-guerra se refletiu em sua capacidade de influenciar em decisões políticas sem ocupar cargos oficiais. Sua figura representou a fusão de redes clandestinas da época de guerra com as novas estruturas de poder sob a ocupação estadunidense e após a recuperação da soberania. Hirohito, Kishi e Kodama encarnam 3 variantes de um mesmo fenômeno. Dirigentes que, por razões diferentes, evitaram os julgamentos de Tóquio ou escaparam de condenações. O imperador foi protegido como símbolo de estabilidade,
Kishi alcançou a chefia de governo graças ao novo quadro da Guerra Fria. Kodama operou nas sombras como ligação entre o poder formal e estruturas paralelas. Enquanto milhares de militares e funcionários enfrentavam execuções, prisão ou suicídio, estas figuras conseguiram conservar influência e desempenhar papéis decisivos no Japão do pós-guerra.